Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. 1 João 1, de 1 a 10. Assim diz a inerrante palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Hoje pela manhã nós abordamos esse versículo 9, e o desafio foi de que nós confiássemos nesse Deus que é capaz de perdoar, que é um Deus fiel, que é um Deus justo, e um Deus totalmente capaz de nos purificar. Nosso desafio é nós entendermos que sem essa graça que vem de Deus, nós estamos condenados. Nós somos resumidos apenas a mentirosos. E se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, nós estamos tornando Deus em um Deus mentiroso. Hoje à noite nós seremos desafiados mais uma vez a examinarmos o nosso próprio coração, não o coração daquele que está ao seu lado, mas o seu coração diante da verdade de Deus. Examine o seu coração, clame a Deus nesse momento para que a pregação dessa palavra fale a você, para que você saia daqui com vigor, desejoso de servir a esse Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, clamamos a Ti nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor revele os nossos pecados, que o Senhor, ó Deus, trabalhe no nosso coração, que sejamos desafiados, que saiamos daqui desejosos de Te servir, ó Pai, que venhamos a confessar os nossos pecados, a abandonar os nossos pecados e a mortificar os nossos pecados, ó Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de cânticos cantando ao Deus Filho, anunciando que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que toda a terra a Ele clame. Meu Jesus, Salvador.
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e fujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Ainda em pé, nós faremos a leitura do Catecismo de Benjamin Kitt. Pergunta 56 diz: o que é exigido no segundo mandamento? Todos juntos. O segundo mandamento exige receber, observar e manter pura e íntegra toda adoração e ordenanças religiosas, como Deus indicou em sua palavra. Texto de Deuteronômio 32, 46, diz assim, todos juntos: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Irmãos, refletindo nesse versículo, vamos orar a Deus em um minuto de uma oração silenciosa. Santo Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós nos reunimos para proclamar o seu nome. Ó Pai, recebe a nossa adoração,
Ó Pai, nos faça entender quem somos, quem Tu és, para que possamos nos achegar a Ti de maneira apropriada. Ó Pai, sabemos que muitas vezes nós Te adoramos de maneira falha, com desdém. Ó Pai, mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que perdoa gerações e gerações. Ó Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa igreja. Te agradecemos também, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito a essa igreja. Hoje, ó Deus, na ordenação do Renato, também com os outros irmãos que agora compõem a membresia dessa igreja local. Pedimos a sua bênção sobre todos, que o Senhor, ó Deus, possa guiá-los, que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar no coração de cada um, para que todos nós juntos venhamos a buscar a semelhança de Cristo, ó Pai. Ó Pai, te agradecemos também pelo seu socorro com os nossos irmãos. O Senhor tem cuidado de nós, o Theo, o Senhor tem cuidado do Pedro, o Senhor tem cuidado do Albino, do Davizinho, de tantos outros, ó Pai. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor console o coração daqueles que perderam entes queridos, pessoas amadas, que o Senhor possa consolá-los, ó Pai, que só o Senhor é capaz de fazer isso. Pedimos mais uma vez pela pregação da sua palavra nessa noite, que ela fale ao coração de cada um aqui. Em nome de Cristo que oramos, amém. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio, atender ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Nesta cruz desejo aqui sempre recordar-me, bela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz andei em fé, sem temor vigio, e até a pátria santa além do rio. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Se na cruz sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Amém. Boa noite.
Que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês. Podem sentar. Quero te convidar a abrir no livro de Efésios, esse livro que nós temos feito as exposições nos cultos da noite. Agora teremos esse momento de meditar um pouco na palavra de Deus por meio desse maravilhoso livro de Efésios, capítulo 4, nos versículos 28 e 29. Efésios, capítulo 4, 28 e 29. Assim diz o texto: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez temos diante de nós. Somos dependentes dela, completamente cientes de que precisamos da Sua palavra para orientar nossa vida, para expor os nossos pecados e sermos edificados e conformados à imagem do Teu Filho. Fala com a Tua igreja mais uma vez nessa noite, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nos instrua e nos ensina, Senhor, segundo a Sua sabedoria e não segundo a nossa sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos maiores perigos do nosso tempo é o medo da pregação da graça. Esse medo que muitas igrejas têm, muitos pastores têm, de pregar abertamente, honestamente, a mensagem de que a salvação é unicamente pela graça, independente das obras. Essa mensagem, aliás, que é chamada pelo próprio apóstolo Paulo como um escândalo. A mensagem da cruz é um escândalo porque, de fato, nós somos salvos unicamente pela graça, independente das obras, e isso gera uma estranheza para quem ouve. Como assim, independente das obras? Porque nós fomos ensinados a pensar em qualquer religião do mundo, não importa qual seja a religião, você precisa fazer algo. Em qualquer religião do mundo existe uma tarefa para ser feita para que você consiga alcançar a salvação. Mas na fé cristã a gente vê que tudo é obra de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. De forma que o pacto que Ele fez com a gente é chamado de um pacto monergista, ou seja, o contrário de sinergista, porque Deus vem e faz tudo. Nós somos completamente pecadores, e Deus é aquele que salva, que resgata, que nos dá fé, que nos salva independente de qualquer obra da nossa parte. E isso de fato causa uma estranheza num primeiro momento, porque é escandaloso demais. E isso tem gerado em muitas igrejas um medo de se pregar essa mensagem. Muitos pastores têm medo de pregar abertamente e com firmeza e confiança a salvação unicamente pela graça, com medo de que as pessoas, uma vez ouvindo que a salvação é unicamente pela graça, independente das obras, comecem a viver de forma pecaminosa. Eu já ouvi muitas vezes de pastores dizendo isso, dizendo: Guilherme, eu até concordo com essa mensagem que a salvação é unicamente pela graça, mas se eu pregar isso para a minha igreja, como que as pessoas vão viver? Se elas pensarem que a salvação é unicamente pela graça, independente das obras, elas vão começar a viver igual ímpias. Por isso, o que os pastores têm feito? Temperado o evangelho da graça com uma pitada de legalismo. Eles dizem mais ou menos assim: olha, de fato é pela graça, mas tem uma parte que é com você, um pouco é com você, porque não pode ser tudo graça. Porque se tudo for graça, é demais. Mas vamos dizer assim, Deus faz 99%, mas pelo menos 1% depende de você. A ideia é que pelo menos alguma parte fique do lado humano, para que mantenha as pessoas dentro de certos limites morais, éticos, e não saiam por aí vivendo de qualquer forma. Por isso, o que há hoje em muitas igrejas
nada mais é do que uma releitura da doutrina católica, de que nós somos salvos pela graça, sim, mas pela graça mais os méritos. É uma composição da parte de Deus com a parte dos homens. É o famoso discurso do Deus fez a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Quem já não ouviu esse discurso? Porém, tais homens são malditos. Todos aqueles que querem diminuir ou alterar, adulterar a mensagem da livre graça do Evangelho, eles não estão fazendo um favor para a igreja, mas eles estão adulterando a mensagem da palavra. Como Paulo diz aos Gálatas, se alguém vem pregando um evangelho diferente daqueles que vocês receberam, que esse alguém seja anátema. Isso quer dizer 3 vezes maldito, se alguém se atreve a mudar o evangelho. E veja, eu disse que eles querem temperar o evangelho da graça com uma pitada de legalismo, mas na verdade não é um tempero, na verdade é um envenenamento. Quando alguém tenta mudar, eles pegam esse prato que vai entregar aos ouvintes, o prato da graça, e colocam uma pitada de legalismo. Na verdade, eles estão entregando para essas pessoas um prato envenenado. Porque a mensagem de que a salvação é pela graça mais os méritos, é uma mensagem incapaz de salvar quem quer que seja. Esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho da salvação. Porque, como nós já vimos tantas e tantas vezes juntos, se dependesse 1% de nós, todos nós estaríamos no inferno. Porque do nosso lado, só a destruição, morte, pecado, miséria. Se Deus dissesse, olha, tá bom, vai, 99,999% é comigo. Basta que você faça o 0,001. Estaríamos 100% no inferno. Porque um morto não pode atender a palavra. Um morto não pode fazer 0,001. Alguém que está ali já gelado, um defunto gelado, se um médico chega e diz, olha, eu tenho esse medicamento para você e vai te curar instantaneamente, é de graça, você não vai ter que pagar nada, basta que você pisque o olho. Você não vai precisar fazer nada, eu vou fazer tudo. Mas como eu não posso me atrever à sua liberdade de escolha, eu só preciso que você me dê um sinal que eu possa operar essa cura em você. Pisca o olho, ou aperta a minha mão. Meus irmãos, é morto. O morto não faz nada além do que ser morto. E o estado espiritual que a Bíblia nos retrata, a parte de Deus, é um retrato de morte espiritual. Por isso, a única esperança de salvação para mortos é que Deus faça tudo, inclusive nos dar vida, para crer, para nos arrepender, para vivermos de forma piedosa diante dele. Na verdade, como eu disse, essas pessoas que tentam mudar o evangelho, adulterar o evangelho, elas estão fazendo um mal terrível, não somente aos que o ouvem, mas muito mais fazem um mal terrível a elas mesmas, porque a Bíblia contém várias e várias ameaças e pragas e maldições para aqueles que querem alterar a palavra. Aliás, a Bíblia encerra com um texto grave de advertência lá ao final de Apocalipse, os últimos versos de Apocalipse. Ele encerra dizendo, olha, aquele que tirar alguma coisa desse livro, ou acrescentar alguma coisa desse livro, todas as pragas que aqui maldições, serão muito maiores sobre ele. Ou seja, é um perigo terrível a gente querer proteger a palavra dela mesma, proteger a Deus dele mesmo. Se Deus nos deu o evangelho da graça, é esse evangelho da graça que deve ser anunciado. Como alguns viram, até gravei um vídeo ontem falando sobre isso, de que isso tem gerado em muitas igrejas uma ausência completa do evangelho. Porque, irmão, se nós mudamos 1% do evangelho, todo o evangelho se perdeu. Não é que nós lá encontraremos 99% do evangelho e só um pouco de erro, não. Se alguém adulterou minimamente o evangelho está perdido, não há mais evangelho ali. Porque ou o evangelho é a mensagem de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou ela é ineficaz para a salvação. É por isso que nós temos igrejas cheias, lotadas,
mas ainda assim pessoas que nunca foram regeneradas, nunca ouviram de fato o verdadeiro evangelho, da salvação unicamente pela graça. Mas a pergunta não deve continuar: será que se a gente pregar esse evangelho da graça mesmo, isso não vai gerar com que as pessoas vivam as suas vidas no meio do pecado, continuem com as suas vidas de forma ímpia? Hoje eu quero provar para vocês que não. Aliás, esse livro de Efésios é uma grande prova disso. Porque Paulo, no seu discurso, é um livro curto de apenas 6 capítulos, mas Paulo, ele nos mostra que o evangelho da graça, ele não é de forma alguma um empecilho para uma vida piedosa, para uma vida justa, para uma vida que agrada a Deus. Pelo contrário, a única forma de alcançarmos uma vida piedosa, justa, que agrada a Deus, é quando o verdadeiro evangelho unicamente da graça é pregado. Se a gente coloca legalismo aqui nesse meio, nós nunca alcançaremos de fato uma vida que agrada a Deus. Esse livro de 6 capítulos de Efésios, ele pode ser dividido de forma muito simples, de capítulos 1 a 3, quando nós temos uma parte mais doutrinária, e de 4 a 6, quando nós temos uma parte mais prática. E o que nós vemos? Que na primeira parte, de 1 a 3, Paulo não tem medo de pregar o evangelho da graça. Paulo não está preocupado se aquela mensagem vai gerar um tipo de vida errada naqueles... Não, porque ele confia que a única forma que os seus ouvintes têm de serem salvos é por meio do evangelho unicamente, pela graça. Por isso Paulo escancara essa salvação que vem unicamente por parte de Deus. Leia comigo Efésios capítulo 2, de versículos 4 a 8. Por favor. Veja como Paulo não tem medo da mensagem. Ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse foi só um trecho que eu escolhi, mas de 1 a 3, Paulo ele fala de várias formas diferentes, desde o capítulo 1, de que a salvação não vem de Deus. A gente estava perdido, morto, mas Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Paulo crê piamente que essa é a mensagem capaz de fato, mudar o coração de alguém. É o que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas irmãos, o que é a salvação, senão um novo nascimento? O que é a salvação, senão uma troca do nosso coração? O que é a salvação, senão a morte do velho homem para o nascimento de um novo homem? O que nós vemos então é que quando a verdadeira salvação acontece, quando verdadeiramente o evangelho da graça é pregado e ele alcança o coração de alguém, o que acontece ali é um milagre como nenhum outro comparativo há na história, em que alguém que está morto espiritualmente é vivificado espiritualmente. Agora ele é uma nova criatura, nascido de novo, nascido de Deus, tem um novo coração. Por isso ele não é mais quem era, agora ele se torna uma nova pessoa. Veja que essa prática de termos uma vida piedosa, abandonar pecados, vivermos de forma justa e honesta, ela não pode ser de forma alguma confundida com o processo de salvação. Nós somos salvos independente disso, mas uma vez salvos, a prova evidente da nossa salvação é que agora que chegamos ao entendimento, à regeneração, por meio do Evangelho da Graça, agora viveremos de forma honesta, justa e piedosa. Aquele morto que estava diante do médico, incapaz de dar qualquer sinal para receber a cura, se de fato ele é ressuscitado ali milagrosamente, agora ele vai viver como um vivo, não mais como um morto. Agora ele é uma nova criatura.
Ele não vive mais como estava vivendo como morto, mas agora ele vive como alguém que está vivo. Assim acontece na salvação. Uma vez salvos, agora a nossa vida, ela de fato vai demonstrar essa salvação que nos alcançou. Por isso que a gente não tem medo de pregar o evangelho da graça. Mas o evangelho da graça vai fazer com que as pessoas vivam de forma pecaminosa. Não. Se as pessoas continuarem vivendo no pecado, deliberadamente no pecado, isso é prova que nunca foram alcançados pelo evangelho da graça. A gente acabou de ler em 1 João. Se dissermos que estamos com Ele, mas vivemos no pecado, deliberadamente no pecado, isso é sinal que não estamos com Ele, mas em nós só há trevas, que a luz não está em nós. Por isso Paulo, de capítulos 1 a 3, ele faz essa defesa do evangelho da graça. E aí quando ele abre o capítulo 4, essa nova seção do livro, ele vai começar dizendo, olha, agora que vocês foram salvos, agora que vocês foram alcançados pelo evangelho da graça, então vivam de forma coerente a essa salvação que vocês receberam. Veja como ele começa o capítulo 4 no versículo 1. Ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andem de modo digno. Veja no versículo 17, mais uma vez ele vai dizer, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha, se vocês foram salvos, agora vocês precisam viver de forma diferente. Mais uma vez, vocês não vivem de forma diferente para serem salvos. Vocês vivem de forma diferente porque foram salvos. E irmãos, isso precisa ficar muito claro na mente e na boca de cada um de vocês. Porque muitas pessoas confundem esses conceitos, e esses conceitos são fundamentais e não podem ser confundidos. A nossa vida piedosa, o fato de você ir à igreja, abandonar pecado, ter devocional, leitura bíblica, amar sua esposa, amar seu marido, cuidar dos seus filhos, isso não será de forma alguma contado para a sua salvação. Você não é salvo por isso. Mas essas coisas são elementos visíveis, frutos dessa salvação que chegou à sua vida. Por isso agora, a partir do capítulo 4, então, Paulo está nesse processo de mostrar como que a gente vive uma vez que a gente foi salvo. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa salvação não é algo que opera somente na nossa mente. Não é uma mudança só de entendimento. Mas esse evangelho que chega ao nosso coração, ele muda quem nós somos, como eu digo. É uma cirurgia espiritual. Nós nascemos de novo, temos um novo coração. E agora tudo muda. Agora a gente pensa de forma diferente. A gente enxerga de forma diferente. A gente anda de forma diferente. Toda a nossa vida agora foi contaminada, ou melhor, curada, sarada, pelo evangelho da graça. O evangelho não é algo que está ocupando uma parte da nossa vida e todo o nosso resto, a gente vive como vivia antes. Muitas pessoas pensam que a vida cristã, ou a vida de forma geral, é uma vida compartimentalizada. Alguns dizem que vivem a vida como se fossem 2 andares. Há o andar espiritual, que é o andar que ele acessa no domingo, que ele é um crente, no domingo ele é crente. Ele pega a Bíblia, ele vai à igreja, ele canta louvores. Ele está no andar espiritual. Mas na segunda-feira ele sobe a sua casa e vai para o 2º andar. E o 2º andar é da vida secular, em que ele trabalha, escuta música, vai à academia, dirige. E aí quando ele está no 2º andar, ele não é crente. No 2º andar ele é profissional, ele é atleta, ele é um cidadão. Crente ele é no 1º andar, no domingo. Mas no resto da sua vida ele está no 2º andar. O que Paulo está nos mostrando é que não, que uma vez que o evangelho nos alcança, ele alcança a casa inteira. Não há andar em que o evangelho não chegue. De forma que uma vez que fomos salvos, essa salvação precisa operar de fato em tudo o que somos. É por isso que Paulo começa falando a partir do versículo 25, alguns elementos claros de como que nós devemos viver agora que fomos salvos. Na semana passada, de versículos 25 a 27, nós fomos expostos a pelo menos esses 3 pontos que Paulo já trabalhou. Leia comigo a partir do versículo 25 do capítulo 4. Ele vai dizer, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Antes vocês mentiam, agora vocês não mentem mais. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, nem se põe o sol sobre a vossa ira. Antes de vocês serem salvos, vocês se iravam, pecavam, o sol se punha sobre a sua ira, vocês continuavam irados, mas agora salvos, vocês se iram de forma diferente. Não deis lugar ao diabo, porque antes de serem salvos, lembra o que Paulo fala lá nos primeiros capítulos? Vocês eram governados pelo diabo. Vocês faziam e obedeciam ao próprio Satanás. Agora, uma vez salvos, vocês não podem dar lugar ao diabo. E hoje nós olharemos de forma mais específica para os versículos 28 e 29, em que Paulo vai mostrar que esse evangelho que chega até nós, ele também muda a forma como usamos nossas mãos e a forma como usamos a nossa boca. Veja o que ele diz no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Paulo está trabalhando que talvez antes do evangelho, antes da salvação chegar, todos nós estivemos envolvidos em furtos. E na verdade não é talvez, é uma constatação. Todos vocês aqui, inclusive eu, sou ladrão, somos ladrões, por natureza. Você é um ladrão por natureza. Se você fosse incriminado por roubo, você seria justamente incriminado. E se há algum pecado que as pessoas dizem, não, isso eu nunca fiz, geralmente é roubar e matar. Quando a gente abre os 10 mandamentos, eu gosto de fazer isso na sala dos novos membros, eu faço esse teste com a minha sala vez após vez, né? Nós abrimos os mandamentos. Quem nunca mentiu? Quem nunca cobiçou? Quem nunca desobedeceu pai e mãe? E aí ninguém tem coragem de dizer que nunca fez. Mas há 2 pecados que há alguns atrevidos, que vez ou outra levantam a mão. Roubar e matar, isso não. Roubar eu nunca roubei, sempre fui um homem honesto, porque a honestidade, dizer que alguém é ladrão, é algo afrontoso demais. E o brasileiro, ele tem uma cultura de que, olha, a gente pode até, errar é humano, né? Como as pessoas dizem, errar é humano, mas matar e roubar, isso eu nunca fiz. Mentiroso. Mentiroso porque a Bíblia vai dizer que todos nós quebramos o 8º mandamento. Todos vocês quebraram o 8º mandamento do não roubarás. E você acha que você nunca quebrou esse mandamento porque talvez o seu entendimento do mandamento seja um entendimento muito estrito. Na sua cabeça, não roubar é não pegar uma arma e botar na cabeça de alguém e dizer, passa o dinheiro para cá. Isso talvez você nunca tenha feito. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que cada um dos mandamentos se abrem de forma muito maior do que aparece no primeiro momento. O próprio Jesus disse, vocês ouviram, não adulterarás, mas espera aí, vocês estão achando que não adulterar é só não consumar o ato sexual com a outra? Não, se você olhou para uma mulher de forma impura, você já adulterou com ela. Você já quebrou o mandamento do não adulterarás. Isso quer dizer que todo o caminho até a consumação do adultério já foi uma quebra do mandamento. Ou vocês ouviram o que foi dito, não assassinarás, mas quando você odeia alguém no coração, você já matou ela no seu coração. Da mesma forma, o 8º mandamento que diz não roubarás, ele não é quebrado só quando alguém pega uma arma e coloca na cabeça de outra pessoa para levar os seus bens. Na verdade, esse mandamento, ele pode ser quebrado de várias e várias formas diferentes. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 142, ele diz assim, quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? E eu quero ler rapidamente com vocês a resposta. Os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos, a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas, os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade,
a injustiça e a infidelidade em contratos entre homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenados aos bens materiais, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outro, assim como a ociosidade, a preguiça, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. E aqui são só alguns exemplos, aqui não é uma lista final. Nós diríamos ainda que há muitas outras formas de quebrar o 8º mandamento, de não roubar, que diz não roubarás. A pirataria, o uso indevido de recursos no seu ambiente de trabalho, ou quando você faz hora no trabalho, em que seu chefe está pagando por a sua hora de serviço e você está fazendo hora, você está roubando o dinheiro do seu patrão. Quando você obtém vantagens indevidas por aquela pessoa que te conhece, que abre o caminho para você, e que você está defraudando alguém que está esperando há muito mais tempo na fila, quando você não paga dívidas, quando você atrasa compromissos, tudo isso são formas em que o não roubarás está sendo quebrado. E lembrem-se, irmãos, que o primeiro ladrão é Satanás. Jesus fala de Satanás como aquele que veio para roubar, matar e destruir. Roubar faz parte do próprio caráter de Satanás. Assim, Paulo está dizendo, agora que vocês foram salvos, vocês não podem mais viver no roubo. E vocês precisam descobrir o que é o roubo. Porque há muitas formas de roubo que talvez ainda estejam presentes na vida de vocês. E que vocês precisam avaliar a vida de vocês e ver se não é roubo na vida de vocês. Quando deixamos de contribuir com o reino de Deus, fazendo um pacto com a igreja local e retemos para nós aquele valor, ao invés de investirmos no reino de Deus, isso é roubo. Quando nós, como eu disse, fazemos mau uso dos recursos que Deus nos deu, nós estamos sendo maus mordomos. E como maus mordomos, estamos roubando aquilo que não pertence a nós, mas pertence a Deus. Minha pergunta é, o que desse pecado ainda permanece na sua vida uma vez que você já foi salvo? Você pode pensar um pouco e avaliar a sua própria vida, e identificar se você também não tem quebrado o 8º mandamento na sua vida, com o não roubarás. Mas a lógica da Escritura não é simplesmente deixar de pecar. A lógica é deixar de pecar para fazer algo que seja justo. E Paulo trabalha de forma maravilhosa essa figura, quando ele vai dizer, a gente se despe do velho homem, mas a gente não fica nu. A gente se despe para se vestir de outras vestes, de vestes puras, desse novo homem. E como que esse novo homem se veste uma vez que ele não rouba mais? É o que Paulo continua dizendo no versículo aqui. Ele diz, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Agora você não vai roubar mais. Você não vai mais tirar o que é dos outros. Pelo contrário, agora você vai colocar sua mão no arado. Agora você vai aprender a trabalhar. Você diz que você foi salvo, então coloque em prática a tua salvação. Para de tirar o proveito dos outros e começa agora a trabalhar. Coloca a sua mão no arado. Lembra do princípio de Paulo, de que aquele que não trabalha, que também não coma. Todos nós devemos usar a nossa vida, a nossa saúde, para produzir algo que seja bom. E quando Paulo fala em trabalhar, não é necessariamente entrar no emprego,
entrar numa carreira, mas é não passar a sua vida desperdiçando-a, os seus dias, o seu dinheiro, a sua saúde com coisas inúteis. Talvez você seja uma mulher, dona de casa, com filhos, e pense, será que o que Deus quer é que eu abandone e vá para o mercado de trabalho? Não necessariamente. E aqui eu não estou dizendo, de forma alguma também, que é pecado mulheres que trabalhem. Não é isso o meu ponto. Quero dizer que Paulo aqui não está dizendo uma obrigação de que todos precisam estar em um emprego. Mas veja, uma mãe com os seus filhos, ela trabalha. Aliás, talvez sejam as que mais trabalham entre nós. São enfermeiras, médicas, motoristas, cozinheiras, todas em uma pessoa só. O que Paulo está dizendo é, agora que vocês foram salvos, trabalhem. Não vivam ociosos, não vivam de forma preguiçosa, mas trabalhem. E veja, façam com as suas mãos algo que seja bom. Não é simplesmente trabalhar, mas é trabalhar com algo bom. Porque também há muitas pessoas que trabalham, mas trabalham com coisas inúteis. Trabalham com coisas inapropriadas. Irmãos, para nós cristãos, nem todo trabalho é legítimo, sabia? Há muito trabalho, muita profissão, inclusive, que não é adequada para um cristão. Por isso ele está dizendo, olha, você vai trabalhar, trabalhe, mas trabalhe com algo que seja bom, que seja digno. Mesmo em nossa profissão, mesmo no seu trabalho, você precisa avaliar se o trabalho que você faz é um trabalho digno de um cristão. Um advogado, ele não pode se dar o luxo de advogar qualquer causa. Tem causa que ele vai dizer, isso aqui eu não trabalho, isso aqui eu não faço. Não, mas pago bem. Não tem a ideia, né? Pagando bem, que mal tem? Ah, para o cristão tem mal. O cristão faz o que é bom, o que é justo. Ele olha para aquilo e diz, isso aqui eu não faço. Um médico, ele vai ser induzido a um certo tipo de procedimento, ele vai dizer, esse procedimento eu não faço. Isso não é bom. Isso é imoral. Isso é injusto. Ah, mas a lei obriga, que a lei obrigue. Eu abandono minha profissão, mas eu não vou abandonar o meu Senhor para fazer isso aqui. Por quê? Porque a nossa fé não é compartimentalizada, a gente não vive em dois andares. Ou a gente é crente ou a gente não é. Se você é jogador de futebol, você não veste qualquer camisa, você não veste qualquer bandeira, você não veste qualquer movimento. Se você é empresário, se você é dona de casa, se você é enfermeiro, dentista, não importa. Não é tudo que se faz, que o mundo faz, que as carreiras fazem, que é uma opção para você. Porque o chamado para você é para que você faça com suas mãos aquilo que é bom. Você é um bom profissional? Não bom somente de qualidade do seu trabalho, mas alguém que só faz aquilo que é bom, justo e honesto. Porque senão, você está quebrando o 8º mandamento do não roubarás. Mas cumprir de fato o mandamento é, por um lado, deixar de roubar, mas por outro, só fazer aquilo que é bom. E nós faremos isso que é bom, tanto para o nosso próprio sustento, para não ter que roubar dos outros, mas ainda mais além, para que a gente tenha como acudir o necessitado, é o que Paulo fala na sequência do texto. Vejam, irmãos, a mudança do evangelho. Aquele que roubava, primeiro deixa de roubar. Então ele começa a trabalhar. E não somente ele trabalha e se sustenta, mas agora ele ainda ajuda os outros. Vocês percebem como a mensagem do evangelho não é algo que acontece única e exclusivamente no interior? Às vezes a gente pede testemunho de fé para uma pessoa e pede a ela, você tem algum fruto para mostrar da sua salvação? Alguém que pode dar testemunho da sua fé? A pessoa diz, o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Não, mas não tem ninguém para testificar que viu alguma mudança na sua vida? Ela não tem. Mas aqui dentro eu sei quem eu sou. E só Deus pode me julgar. Vocês já ouviram isso? Mas irmãos, a figura de alguém que foi salvo é de uma mudança completa. Era um ladrão, que agora não só ele deixa de ser ladrão, como trabalha, se sustenta e ainda sustenta os outros com o seu trabalho.
Antes ele tirava dos outros para o seu proveito, e agora ele tira do seu proveito para dar livremente aos outros. Essa é a mudança do Evangelho, e é isso que nós somos chamados a fazer. Nós não somos chamados simplesmente a não roubar, mas além de não roubar, nós somos chamados a usar o nosso dinheiro, os nossos recursos, para ajudar aqueles que precisam. Mais uma vez, eu pergunto isso para vocês. Isso é visível na sua vida? Você tem usado os seus recursos para socorro e ajuda dos necessitados? Talvez você me diga, Guilherme, mas eu ganho tão pouco. Mas é tão pouco aquilo que eu ganho. Gente, não é questão de quantidade. Não é questão de valor. É questão de disposição do coração. Lembre-se daquilo que Jesus disse, aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você ganha 100 e você não tem R$2 para ajudar o necessitado, quando você ganhar 100.000, você não vai ter 1.000 para ajudar o necessitado. Porque não é uma questão de valor, é uma questão de disposição. E eu quero lembrar para vocês do princípio que Jesus nos ensinou, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu quero lembrar para vocês o princípio de Jesus, de que o pouco nas mãos de Deus é muito. Como que Jesus alimenta aquela multidão? Um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão. Talvez a pessoa que tinha aquilo fale, nem vou oferecer isso aqui para o Senhor Jesus, porque isso aqui não vai ajudar em nada. Mas, irmãos, é a fé de que aquilo nas mãos de Deus, aquilo é multiplicado. Não tem a ver com o valor, tem a ver com a disposição. Ou lembrem do outro princípio, de quando Jesus olha para aquela história da viúva que dá aquelas 2 moedinhas como oferta. E ele diz, olha, essa viúva ofertou mais do que todos aqueles que depositaram grandes quantias de dinheiro. Porque não tem a ver com o valor. Se Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, Ele não precisa do seu dinheiro. Mas aquele que dá, mesmo pouco, mas com disposição, com alegria, com o privilégio de servir, esse pouco é multiplicado nas mãos de Deus. Olha para a sua própria vida, para as suas finanças, para o seu dinheiro. Como que você tem usado o seu dinheiro para socorro e bênção daqueles que precisam? Eu já disse aqui uma vez, até o André repetiu em nossa última assembleia, se você fosse preso, acusado de ser cristão, e o único documento comprovatório fosse o seu extrato bancário, ou o seu balanço financeiro, e a polícia pegasse lá o seu extrato, pelo seu extrato, haveriam provas de que você é um cristão? Eles olhariam o seu extrato e diziam, olha, deve se tratar de um cristão, porque olha a forma como ele usa os recursos dele. Ele não usa só para o deleite dele, para o prazer dele, mas ele usa para o socorro, para os necessitados, para o avanço do Evangelho. Como eu disse, irmãos, a salvação que nos alcançou é uma ação que precisa ser visualizada em nossa própria vida. Mas ele continua no próximo versículo, dizendo que não é apenas as nossas mãos que sofreram uma mudança, mas também a nossa boca. Veja que ele diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia de palavra torpe é uma ideia de um fruto podre. Algo que sai, que está podre, que apodrece. Algo que não combina, algo que é fedido. Algo que não é agradável. Ele está dizendo, não saia da sua boca aquilo que fede, aquilo que não presta. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que Paulo elimina toda a expressão torpe da linguagem dos crentes, compreendendo por essa nomenclatura tudo aquilo que provoca excitamento erótico que costuma infeccionar a mente humana com a luxúria. A ideia de palavra torpe, palavra fedida, palavra desagradável, desajustada, é toda aquela palavra que ela promove luxúria, imagens eróticas, palavras que não são adequadas ao modo de proceder cristão. De forma clara, são os palavrões. Por que cristão não fala palavrão? É porque a gente é careta? Não. Se você reparar, todo palavrão, todo,
ele tem uma conotação sexual. Não importa qual. Todo palavrão, ele tem uma conotação sexual, erótica, pecaminosa. E Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo que isso não deveria nem ser mencionado entre nós. A gente nem pratica, mas também nem menciona. De tão baixo, de tão sujo, de tão ofensivo, que é isso. Por isso que o vocabulário que está na nossa boca não é o vocabulário de antes. Vocês não foram salvos? Então agora vivam de forma coerente a salvação de vocês. Precisa ser visível. Olha, aquela pessoa, ela falava palavrão o dia inteiro. Falava besteira o dia inteiro. Mas ele foi salvo pela graça. E agora, olha como é bonito ver. Até o vocabulário dela mudou. Até a forma como ela fala mudou. Ela não fala mais como falava antes. Irmãos, isso é um esforço pessoal. Porque aquelas pessoas que estão acostumadas a falar em palavrão, elas nem pensam mais. Fala como vírgula. Palavrão vira vírgula. Eu já ouvi testemunho de muitas pessoas aqui que cresceram no meio e nunca foi um problema o uso de palavrões no dia a dia, que para tirar isso do vocabulário é um esforço sobre-humano. Mas é assim que o crente vive. E aqui eu aproveito para trazer alerta a um outro tipo de pecado com a nossa boca. E aí esse pecado que muitos cristãos cometem e vivem de forma despreocupada a isso, é o uso do nome de Deus em vão. O uso do nome de Deus em vão. Que está nos 10 mandamentos, mas parece que a igreja ficou cega para usar o nome de Deus em vão. E as pessoas falam o nome de Deus em qualquer jeito. Ai meu Deus, ai Jesus, ai Senhor, ai papai, ai o sangue do Cordeiro. É o dia inteiro. E pode ver que quanto mais pecaminosa é uma pessoa, mais ela usa o nome de Deus. Irmãos, a nossa postura tem que ser: Senhor, santificado seja o teu nome. Que da minha boca o seu nome não seja pronunciado de forma desleixada, despreocupada, em conversas fúteis, em piadinhas, em gracejos. Mas que eu tenha zelo pelo nome de Cristo na minha boca, pelo nome de Deus na minha boca, pelo Pai na minha boca. Eu não brinco com o nome de Deus, eu não falo o nome de Deus. Gente, o nome de Deus não é para quando você chuta a quina da mesa, ou quando você lembra que esqueceu o fogão ligado. Ai meu Deus, ai Jesus. Não, irmãos. Nós estamos usando o nome daquele que é santo, santo, santo. Que merece toda a honra, todo louvor, toda a reverência. E mais uma vez, se você é uma pessoa acostumada a usar o nome de Deus em vão, tirar isso da sua boca é um esforço intencional. Mas é isso que os crentes fazem. Você que antes usava o nome de Deus em vão, agora não deve usar mais. Porque você foi salvo. Ele vai dizer: abandonem a linguagem torpe, mas agora ele continua. Mas falem unicamente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Paulo aqui nos dá 4 princípios do tipo de palavras, vocabulários que devem estar presentes na nossa boca. Aquilo que é bom, edificante, necessário e transmita a graça. Você vai entrar numa conversa, no seu trabalho, vai almoçar com alguém, está numa ligação, está numa rodinha, está num happy hour, não interessa. Pense se aquela roda de conversa, ou se aquilo que você faz, vai falar, se aquilo é útil ou bom, se é edificante, se é necessário e se transmite graça. Porque se não passa nessa régua, você deve se abster dessa conversa. Se aquilo é fútil, é torpe, é sujo, saia dali. Nós não somos chamados a dar risadinha de sorriso amarelo para aqueles que blasfemam contra Deus, que falam coisas sujas, pesadas. Você no seu trabalho deve passar o dia inteiro com pessoas ímpias ao seu redor. Se você não temperar com sal o seu ambiente, isso vai ser destruído. Quando Jesus diz que nós somos sal, é porque o sal preserva o sabor, é isso que Jesus diz. Mas ele diz, se ele não serve para preservar o sabor, ele só serve para quê? Para ser pisado entre os homens. Ou seja, se no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, você não serve nem para preservar
uma boa conversa, um bom clima, você só serve para ser pisado, porque acabou sua utilidade ali. Por isso o nosso chamado é para que sejamos crentes de forma visível, fazendo com as nossas mãos e com a nossa boca aquilo que seja coerente com esse chamado do Evangelho da graça de Deus. Assim, irmãos, como cristãos, a gente é salvo de forma inteira. Esse Evangelho da graça que eu comecei dizendo, nós não temos medo do Evangelho da graça. Mas nós lembramos que aqueles que foram realmente salvos pelo Evangelho da graça, eles foram transformados. Agora, os cristãos pensam de forma diferente, mas também vivem de forma diferente. A gente come como crente, a gente bebe como crente, a gente joga bola como crente, a gente assiste filme como crente, a gente conversa no WhatsApp como crente, a gente usa Instagram como crente. Irmãos, nossa vida não pode ser um lugar fechado. Se há algo na tua vida que você possa dizer, isso aqui eu não queria que ninguém olhasse, não queria que ninguém olhasse meu Instagram, não queria que ninguém olhasse meu histórico do YouTube, ou minhas conversas no WhatsApp, é porque tem algo errado ali. Se você é alguém que tem celular, tem senha no celular para sua esposa, ou se você tem senha no celular para o seu marido, porque é privacidade, né? Isso é desculpinha para esconder pecado. Porque aquele que vive de forma coerente, com suas conversas de forma piedosa, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, deixa o celular aberto. Olha, meu amor, a hora que você quiser ver, isso aqui é teu. Isso aqui é teu, não existe sombra entre a gente. Não existe sombra, não existe privacidade. Isso aqui é nosso. É nosso isso aqui. Porque eu não tenho o que esconder, eu sou crente, eu não sou crente só de domingo, que eu vou lá e canto. Eu quero que minha vida seja uma vida coerente diante de Deus. E é assim que nós vivemos, meus irmãos. Lembrando que o nosso Cristo é aquele que veio salvar ladrões e maldizentes. Lembrem-se que o primeiro homem foi um ladrão. Adão foi um ladrão. Adão roubou um fruto que não lhe pertencia. Mas Jesus, ele veio para resgatar o ladrão. Jesus é aquele que olha para o ladrão e sem que aquele ladrão restitua a ninguém, ele diz para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Isso quer dizer que se você olha para si mesmo e se vê como um ladrão, saiba que o Senhor Jesus veio para salvar quem é ladrão. Há esperança para você, por meio dessa mensagem da graça. O primeiro homem, Adão, ele também trouxe palavra torpe. Ele também destruiu com a sua língua. Ele não cuidou da sua esposa, não zelou pela sua esposa com a sua boca, quando deveria. E quando questionado diante de Deus, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Ele mentiu, foi um maldizente. Mas Jesus é aquele que vem resgatar também esse. Jesus é aquele que veio trazer palavras de vida eterna. Ele que veio com a sua boca salvar aqueles que estavam perdidos. Por isso, irmãos, mais uma vez, nós chamamos e declaramos e pintamos diante de nós o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que nos salva unicamente pela graça. Mas uma graça que não é barata. Uma graça que uma vez que nos alcança, transforma a nossa vida por inteiros. De forma que a nossa mão e a nossa boca serão agora manifestações desse Evangelho que chegou até nós. Amém? Senhor, nós clamamos a Ti por perdão dos nossos pecados. Porque nosso coração é pecaminoso e nós, com a nossa boca e com as nossas mãos, fazemos o que é mal diante do Senhor. Mas por graça do Senhor, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, nós temos plena convicção do perdão dos nossos pecados. Para todos aqueles que confiaram em Jesus, se achegaram a Ele em fé e em arrependimento. Não há mais qualquer dúvida em relação ao perdão do Senhor por nós. Mas agora, uma vez salvos, nós queremos viver de forma que te agrade, de forma coerente a esse chamado. Por isso nos instrua, nos ensina. Não nos deixe morrer em nossos próprios pecados, não nos deixe acomodados a viver de forma como fomos ensinados a viver. Mas queremos viver como cidadãos celestiais.
como filhos teus, irmãos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, refletindo esse chamamento da salvação que o Senhor concede a nós. Faça isso com a sua igreja, Deus, que jamais tenhamos medo do Evangelho da graça, mas que essa graça não seja desprezada por nós, que não seja uma graça barata, mas que essa graça que custou tudo, seja por nós valorizada, vivida e demonstrada em nossa própria forma de viver, em nosso dia a dia. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Ficar em pé, vamos encerrar com mais um louvor e adoração. Obviamente, depois do sermão, nós pensamos, quem é capaz? Quem pode? E por isso nós vamos encerrar com essa música em forma de oração, em que nós declaramos que o Senhor é bendito e aquele que nos molda, para vivermos conforme o seu querer e a forma dele nos ensina a viver. Se você já brincou de massinha, quando você pega aquele moldezinho e coloca a massinha dentro, você sabe que para a massinha ficar bem no formato do molde, muita coisa fica fora, né? Muita coisa é cortada pelo molde. Então essa oração que a gente faz, Senhor, nos molda segundo o seu querer, é uma oração perigosíssima de se fazer. Porque você está pedindo para que Deus te corte, para que Deus arranque de você aquilo que não presta, aquilo que não encaixa no molde. Você está dizendo, Senhor, me coloca no teu molde. E o molde de Cristo em nós é um molde que vai arrancar muita coisa. Se você está fazendo essa oração, saiba aquilo que você está orando. E saiba que esse caminho do Evangelho, da santificação, é um caminho que vai nos custar tudo. Como já disse Bonhoeffer, a salvação é de graça, mas vai te custar tudo. A salvação é de graça, mas vai te custar tudo.
Mas, irmãos, não há coisa melhor. Não há caminho melhor para nós que não sermos moldados à imagem do nosso Salvador. Que, de fato, você faça essa oração, não somente da boca para fora, mas de real interesse. E esteja pronto para quando o molde de Deus chegar e começar a arrancar da sua vida aquilo que Deus não quer. Feche seus olhos. Que a graça de Deus, Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o seu povo, nos ensinando a viver conforme a tua imagem e nos moldando a imagem do nosso Salvador Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos para os nossos avisos. Nós queremos convidá-los para a nossa conferência de homens, que vai acontecer no dia 25 de maio. Então você pode fazer a inscrição online, e nós teremos alguns pastores de fora e também o pastor Guilherme e eu, que vamos ser os preletores nesse evento. Nesse próximo sábado, gostaria de incentivar os homens também a virem, no próximo sábado às 8 horas da manhã, nós temos o café da manhã e depois um grupo de homens. Então, venham, participem, é um momento muito especial, muito bom para o crescimento espiritual. Antes que eu me esqueça, gostaria também de lembrar os irmãos que nós mencionamos aqui na nossa assembleia no último domingo, que nós estamos circulando um formulário para aquelas pessoas que têm interesse em se tornarem diáconos na nossa igreja e também participarem fazendo um curso sobre diaconato. Então nós vamos enviar novamente esse formulário, e se você tiver interesse, por favor, preencha esse formulário, ok? Irmãos, nós temos aí na nossa tela os grupos, os pequenos grupos, os dias em que eles se encontram e as cidades e locais onde eles se encontram. Incentivo os irmãos a participarem. Como eu tenho dito várias vezes, se você tiver vergonha, vem aqui na igreja de quarta-feira e depois você então vai criando amizade e pode encontrar outro grupo. Mas não fique sem participar de algum grupo. Existem grupos em vários locais e nós incentivamos os irmãos a participarem. Os dízimos e contribuições são essenciais para o desenvolvimento da nossa igreja e sustentação do ministério que nós temos aqui. Se você é membro da nossa igreja, essa é sua responsabilidade. Você pode fazê-lo de modo virtual, ou também nós temos aqui na frente envelopes e um gasofilácio, e você pode colocar aqui os seus dízimos e contribuições. Gostaria de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa noite. Se você estiver aqui pela primeira vez, pode se colocar de pé, por favor? Ali, uma jovenzinha. Neta, muito bem. Seja bem-vinda. Okay? Lá atrás também nós temos algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos. Que a palavra de Deus possa tocar no coração de vocês também. Okay? Muito obrigado. Até semana que vem ou antes. Uma ótima restante de noite, ótima semana.